Olá, tudo certo? Hoje nós iremos ter um pão e fração. Vamos misturar essas duas coisas. Sabe aquelas partes? Meio, um terço, 5/7, 3/8, 9/14. Todas essas partes que a gente faz continhas com elas na matemática, a gente soma, a gente divide, a gente multiplica. Embora sejam muitas vezes, estou usando muitas vezes, né? Mas enfim, novamente, muitas vezes elas são muito abstratas para a gente. O objetivo desse vídeo é tornar elas mais palpáveis. A gente vai conseguir pegar, por exemplo, 3/5 nas nossas mãos hoje através da massa de pão. E isso vai ficar mais palpável. Hoje eu estou gostando bastante de repetir palavra. Então bora lá fazer o pão. A gente precisa do pão, né? Pra gente fazer um pão, isso daqui, ó. Meu menino, meu fermentinho natural, meu garoto, eu mesmo fiz, tá? Voltei. Bora dar a última sovada na massa. Eu já até tirei a blusa porque sovar é um exercício brabo. É coisa séria, tá certo? Só pra esclarecer, eu não utilizo medida pra nada. Eu coloco um montão de farinha, coloco fermento e vou dando ponto na minha massa a partir da água e do toque. Então, a única coisa que eu levo em consideração é se eu quero um pão mais leve, eu coloco mais água, então eu tenho uma massa marmolhada, vamos assim dizer. Quando eu quero um pão mais denso, eu coloco menos água e mais farinha. E após eu ter feito a sova, eu abro a minha massa e eu começo a fazer dobras nela. Então eu venho aqui, pego essa parte da extremidade e jogo para dentro. Aí eu venho e vou fazendo esse mesmo movimento durante uns 5, 10 minutos. Aí depende do dia, da massa e do meu humor. Principalmente do meu humor e do meu cansaço. E aí, feito isso uns 5, 10 minutos, eu deixo ele descansando. Depois de 1 hora eu volto, refaço essas dobras. Fico aqui mais 5 minutos fazendo dobra. E depois eu guardo na geladeira, espero um dia e meio, 2 dias. Depende de como o fermento agiu na minha massa, né? Como ele reagiu à quantidade de farinha que eu coloquei, porque às vezes eu coloco menos farinha do que eu preciso, então meu pão já fica pronto em um dia. Às vezes eu coloco menos fermento do que eu precisava ter colocado, então demora mais para o fermento desenvolver na massa, né? Então aí vai mais tempo. Isso tudo porque eu sou teimoso e eu não sigo receita nenhuma, né? Eu vou fazendo tudo de cabeça, tudo de olho, tudo de toque, e aí tem essas variáveis aí, né? Então se você não quer correr esse risco, ficar olhando e não saber quando é que seu pão vai ficar pronto, siga a receita, tá? Faça igual eu não. Mas bora o que interessa. Vou abrir essa massa aqui como se fosse uma baguete, porque aí fica mais fácil da gente fazer as divisões e ao que interessa aqui é as frações, né? Baguete feita, então agora bora a representação da nossa fração meio, 1 dividido por 2. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai cortar essa massa ao meio. Então a gente tem aqui nesse pedaço a representação da fração meio e nesse outro pedaço a gente tem a representação da fração meio. As duas representam frações meio. Eu já fiz um exemplo onde eu somei mais meio, mas eu fiz toda a expressão matemática, passo a passo bonitinho, com as flechas. Clica lá, dá uma olhada se você tiver dúvida em como desenvolver os cálculos, tá certo? Mas a parte palpável é isso, a gente tem meio de cá e meio de cá. Se a gente juntar, somar essas duas partes, a gente tem o nosso pão inteiro, né? A gente tem a nossa uma única unidade. Então, meio mais meio igual a 1. Então, bora separar esse negócio pra cá. Deixa de lá. E aqui, vou dar uma sovadinha, uma esticada nessa massa pra poder cortar ela em mais pedaços. Pera aí. Eita, laíra. Aqui, vamos representar a nossa fração agora. Deixa eu pensar. 4/5. Então, vamos ter que dividir essa fração aqui em 1, 2, 3, deu certo. Em 5 pedaços. Então aqui a gente vai representar a fração 4/5. Isso significa o quê? Nós tínhamos uma única unidade, nós cortamos a nossa unidade em 5 pedaços iguais. Para a gente ter a fração 4/5, nós temos que juntar 4 desses pedaços. Então vamos juntar esse e esse. Esses 4 pedaços aqui, juntos, eles representam 4 pedaços
em 5 que eu cortei. Então, é a nossa fração 4/5. Então, sempre que você pode observar no papel ou fazer uma conta e quiser saber de forma palpável o que significa a fração 4/5, é essa fração aqui. Era um pão inteiro, que a gente cortou ele em 5 pedaços iguais e juntou 4 pedaços desses, tá certo? É isso. Agora deixa eu pegar o outro pedaço. Vamos utilizar a mesma lógica. 6, 7, 8 pedaços. A gente tinha uma única unidade, cortamos em 8. Aí você me pergunta, qual fração que a gente consegue fazer com esses 8 pedaços? A primeira que a gente consegue fazer é a fração 1/8, que é 1 dividido por 8. E a fração 1 dividido por 8 é representada por esse pedaço aqui. Esse daqui é um pedaço dentre 8 que eu cortei. Eu poderia pegar esse outro pedaço aqui também. Esse outro pedaço também representa a fração 1 dividido por 8. Se eu quisesse pegar o último pedaço também representa a fração 1 dividido por 8. Porque a gente está supondo que todos esses pedaços são do mesmo tamanho. A gente cortou o pão igual nos 8 pedaços, tá certo? Agora, e a fração 3/8? 3 dividido por 8. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente vê essa fração de forma palpável? A gente pega e junta um pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços. A gente junta esses 3 pedaços aqui. Esse pedaço maior representa a fração 3/8. Por quê? Porque são 3 pedaços dentre 8 pedaços que eu cortei, tá certo? E se a gente quiser representar a fração 7/8, 7 dividido por 8, a gente junta nesses 3 pedaços iniciais, a gente junta mais um, coloca o 4º pedaço, o 5º pedaço, o 6º pedaço, o 7º pedaço. Então aqui a gente tem esse pão aqui já maior, né? Então aqui a gente tem 7 pedaços em 8. Então nós temos a fração 7/8. Se a gente pegar esse último pedaço e juntar aqui com todos os outros, a gente tem a nossa uma unidade. 7/8 mais 1/8 é igual a 1, tá certo? Vamos juntar isso aqui, bora fazer uma outra fração. Dá uma sovadinha aqui. Calma aí, Beth. A gente vai dar uma sovada. Sai do vídeo não, hein? Aqui nós temos 16 pedaços a partir de um único, né? A gente pegou uma única unidade e dividiu ela em 16. Então, quando você observar uma fração assim, 11/16, que é 11 dividido por 16, o que isso significa? Significa que nós pegamos um pão, dividimos ele em 16 partes iguais e vamos juntar 1, 2, 3, 11. Dividimos um único pedaço em 16 e juntamos 11 desses pedaços, tá certo? Isso daqui, ó, esses 11 pedaços significam a nossa fração 11/16, porque cada pedaço desse daqui é 1/16, tá certo? Esse daqui, no caso, né? 1/16. Esse outro pedaço, 1/16. Esse outro pedaço, 1/16. Assim como todos os outros. Então, quando eu junto 1/16 11 vezes, eu tenho 11 dividido por 16, que é esse pedação aqui. Agora, se eu quisesse 14/16, é a mesma coisa. Eu vou pegar esses 11/16 e vou somar mais um. Vai dar 12/16 mais outro, 13/16 mais outro, 14/16. Então, esse pedaço de pão aqui significa 14/16, porque eu juntei 14 partes entre um todo de 16, tá certo? E aqui a gente sobrou com 1/16 e outro mais 1/16. Um mais outro 16, a gente tem 2/16. Então, 2/16 mais 14/16 é uma única unidade, tá certo? E assim nós podemos fazer infinitas representações com esse pão. Infinitas não, né?
Mas muitas representações com esse pão, tá bom? Então eu espero que tenha ficado claro para vocês o método de você observar de uma forma mais palpável o que significa as frações quando a gente vê elas escritas no papel, tá certo? Então até a próxima, até o próximo vídeo. Obrigado para quem ficou até o final. Até mais!